Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jassaras, Gloras, Politeia Podcast, protagonismo feminino. Olá, o Maracatu Piaba de Ouro de Olinda foi a porta de entrada para a carreira artística. Agora, quase 3 décadas separam a brincante do maracatu da compositora, cantora e instrumentista, cujo nome está consolidado na cena musical de Pernambuco. Isaá, a convidada de hoje do Politeia, o nosso podcast sobre protagonismo feminino. Não se esqueça de fazer inscrição nos nossos canais YouTube e Spotify. Isaá, bem-vinda. Obrigada. Obrigada, antes de tudo, pela sua presença. É isso. Como é que foi a passagem da brincante para artista? Foi lenta. E às vezes eu acho que tem muito da brincante nessa artista. E também já tinha um pouco da artista naquela brincante ali. Uhum. E também os brincantes são artistas. E o artista que não é brincante está perdendo muito. Mas tem uma questão, quando a gente fala de brincante e artista, é a questão profissional. Porque parece que o brincante está ali para brincar, né? E o artista são os termos que a gente acaba colocando na cabeça da gente dessa forma. Mas até eu tomar uma consciência do que aquilo representa, porque eu comecei como brincante mesmo. Eu estava estudando para ser outra coisa da vida, né? Estava estudando para ser o quê? Eu estava estudando para ser sua colega de profissão. Ah. Acho que você fez mais negócio migrando para a música. Eu também acho. Mas vamos lá. Mas eu não estava, assim, era uma coisa que eu gostava, uma coisa que eu até sonhava. Estava num momento muito propício na cidade, né, com o início do movimento Mangue. Uhum. Então as coisas estavam surgindo, produtores e toda uma cadeia se formando. E aí eu surgi também nesse movimento e me uni a pessoas que também já tinham mais consciência do que queriam, já acreditavam mais. Então foi muito rápido de sair do brincante para a minha primeira banda, com Mato Florzinha. E a primeira banda já foi tocar num festival como Abril pro Rock na época e já recebeu convite para gravar. Então foi um processo, que eu falei no começo, muito lento, mas isso foi muito rápido, sabe? Uhum. Agora, Isaá, você ficou no maracatu até, acho que 95, ou entrou em 95, uma coisa assim. Em 97 você já estava na banda, na Comadre Fulozinha. Vamos pensar que são 2 carnavais aí. Você ficou na banda, segundo aqui os meus alfarrábios, você ficou na banda até 2004, de 97 a 2004. Essa banda tem uma particularidade, que eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Era uma banda formada só por mulheres. Talvez, se eu não tivesse entrado no Comadre Florzinha, eu não conseguisse realmente ser uma cantora, porque as coisas eram muito difíceis. E você não estava ali sozinha, você estava ali acompanhada de outras mulheres, né? Então foi muita força ali. Acho que para todas nós que somos do Comadre Florzinha, todas nós hoje vivemos de música, né? Uhum. E na época foi muito difícil, a gente teve que lidar com... Assim, os técnicos não sabiam lidar com a gente, as turnês não eram preparadas para a gente, não tinham, né, assim... às vezes é coisa besteira, assim, não tem um espelho em lugar nenhum. Não tem, sabe? Coisas simples que,
não tem, assim, não estou acostumada a ter mulher. Uhum. Vocês foram a primeira banda só de mulheres, uma das primeiras bandas só de mulheres aqui em Pernambuco ou no Recife? Eu acho que foi a primeira banda de mulher que conseguiu uma projeção. Porque na época já tinham, claro, meninas que tocavam. Na época já tinha uma banda de rock que tocava. Tinha uma banda chamada Estrógeno. Não sei onde é que as meninas andam, mas eu sei da existência delas na época. Né? Se você for ver, em Arco Verde tem um coco das Irmãs Lopes, que eram 5 mulheres que cantavam coco. Então, existe uma história, né, que não foi contada, que não foi, né, mostrada, mas a gente realmente conseguiu uma projeção inédita. Uma história de protagonismo feminino na música, mais coletiva, de coletivos na música. Porque, olha só, a gente já tem, né, enquanto mulher, já tinha, ainda bem, essa coisa da disputa muito, era uma coisa, né, que se colocava na cabeça, que mulheres juntas, né, tinha disputa, tinha isso, dentro de um mercado que já era um mercado de disputa, independente de ser mulher ou não, né. Então, você juntar ali meninas, que a gente era muito jovem na época. Quantos anos você tinha na época da comadre 20 e Fulozinha? poucos anos. 20 e poucos anos, né? Era Então, estudante ainda, né? Você estava na faculdade. Era estudante, era. Então, era realmente muito difícil. E foi difícil, né? A gente manter também a banda, sabe? Sem produtor, a gente mesmo que resolvia tudo. Então, imagina. Isa, foram 2 CDs durante a banda Comadre Fulozinha. Que discos foram esses? Gravei com Comadre Fulozinha o primeiro disco, que foi com a formação mais conhecida da banda, né? Que era eu, Karina Bu, Alessandra Leão, Thelma César, Renata Mata e já mais na frente do processo entra a Maria Helena, que hoje é do Afoxé. E Maria Helena também gravou o disco, né? E aí já no segundo disco, já sou eu e Karina. Ah, não é mais a banda já toda? Já não é mais toda a banda, né? Já sou eu e Karina. E Karina, depois que eu saí, ainda grava, ela foi para São Paulo e ainda faz mais um disco do Comadre Fulozinha com outras meninas lá em São Paulo. Agora aí chega um momento que você parte para a carreira solo. Como é que foi essa transição? Sair desta banda, formada só por mulheres, e por um caminho mais seu. Mesmo dentro do Comadre Fulozinha, a gente fazia outros trabalhos. Todas nós temos outros trabalhos além do Comadre Fulozinha. E um desses trabalhos era com o DJ Dolores, né? Onde a primeira vez eu estava na frente, porque a banda não tinha uma frente, era todo mundo, né, numa meia-lua. Então, na primeira vez que eu estava à frente e estava com homens, não estava mais dividindo palco com mulheres. E aí, minha banda também teve uma projeção muito interessante fora do Brasil. Eu estava circulando muito fora do Brasil. Então, a banda... A DJ Dolores. O segundo momento da sua carreira artística, não mais com Comadre Fulozinha. Então, eu fazia DJ Dolores e Comadre Fulozinha ao mesmo tempo. Tá. E aí teve uma hora que ficou muito difícil já estava eu e Karina, né? E aí eu acabei saindo da banda, a banda ficou muito frágil e eu precisei sair. E quando eu saí da banda e fiquei só trabalhando com o DJ Dolores,
teve um sentimento de... Eu não tinha esse pertencimento como eu tinha com a Comadre Florzinha. E eu precisava de uma coisa para dizer, isso aqui é meu. Né? Tinha algumas canções, algumas ideias que não estavam ali no universo da música eletrônica. Né? E aí eu resolvi, com muito medo, né, lançar uma carreira solo. Mas também com muito apoio de amigos, eu consegui lançar essa carreira. É relativamente frequente, quando você pega aí a história de algumas bandas, chega um determinado momento que alguém da banda sai para tentar uma carreira solo. A música brasileira oferece muitos exemplos. Qual é o termômetro, qual é a medida desse momento, dessa hora? Ou como é que foi para você dizer, não, agora sou eu, agora é minha carreira solo? Bom, assim, cada artista deve ter um limite, um momento, né, de saber do seu momento, né? É um momento de maturidade? Olha, se eu te disser que esse momento de maturidade está agora. Na época, como eu já falei, eu estava com muito medo de me lançar, né, como artista. Mas o trabalho de DJ Dolores me ajudou muito, porque quando eu fui pela primeira vez ali para frente sozinha, eu senti que eu podia, né? Porque você estava ali junto com as companheiras, né? E depois assumiu a Karina. Mas de estar à frente do palco sozinha, eu senti que eu estava pronta para isso, né? Porém, você assumir a sua carreira é assumir muita coisa, né? Você está ali, você dá a cara a tapa sozinha, né? E é toda a sua sensibilidade que está em jogo, porque a música que a gente faz é muito... ela não tem muita armadura, né? Você vai ali com o que você tem. E eu não tinha muita formação acadêmica, não tinha uma formação para aquilo que eu estava fazendo. Eu tinha formação da brincadeira. Eu estava ali brincando, eu estava muito segura mas você está ali para você escrever uma música e chegar para músicos e dizer, eu quero assim, vamos pensar assim, né? E mostrar isso, para mim, que não tinha uma formação, que tinha uma informação totalmente intuitiva da música, eu fui apavorada mesmo. Mas é isso, o palco me tomou, né? Quando estava sozinha ali no palco, eu senti que eu dava conta daquilo. E aí eu fui. Você tem vários momentos assim na carreira. Você tem participações em turnês internacionais, você tem participações em projetos, participações em trilhas sonoras de teatro, de dança, de cinema. Em que momento da sua carreira essas coisas foram acontecendo? Se a gente começar a contar ali a partir do Comadre Florzinha. Olha, no Comadre Florzinha eu experimentei compor pela primeira vez. E aí eu desenvolvi isso com o DJ Dolores, que ele me dava muita abertura. Ele me jogava uma base e fazia, cria aí alguma coisa. E aí comecei a sentir um pouco de segurança nessa questão da composição. Gostava de escrever, mas de compor música era uma coisa assim, que foi crescendo mesmo. Quando eu recebi o primeiro convite para fazer uma trilha, né, eu já tinha cantado em várias trilhas, mas não tinha produzido uma trilha, né? E esse convite foi por conta do meu primeiro disco, Azul Claro.
E aí eu fui para experimentação, que a minha vida é essa, né? E aí eu experimentei de compor tudo, porque uma coisa, o Azul Claro foi um trabalho de banda. Eu chamei os músicos e todo mundo estava ali livre para fazer isso. A trilha eu senti que eu precisava assinar ela. Então eu cantarolei de boca todas as melodias, passei para os meninos, o cello, eu quero... Eu juntei cello com Rabeca, foi um espetáculo leve, acho que em 2010, um espetáculo de dança, e a trilha ganha o prêmio aqui no Janeiro de Grandes Espetáculos de melhor trilha do ano. Então eu fiquei muito feliz, me deu muito mais segurança nessa composição, né, dessa forma de fazer, né? Você falou na trilha para o espetáculo de dança leve, que foi uma trilha composta por você. Mas você tem participação em trilhas no cinema como cantora. Eu anotei aqui 3 filmes, aí você me diz se eu esqueci algum. Tá. A Máquina, Deus é Brasileiro, A Máquina de João Falcão, não é? Deus é Brasileiro de Cacá Diegues e tem ainda Narradores de Javé. Esqueci algum? Não, acho que não. Bom, nessas... eu acho que eu canto também em Tatuagem. Sim, Tatuagem. Eu canto em Tatuagem. Tanto Tatuagem como Narradores, como A Máquina, são trilhas de DJ Dolores. E a gente fez uma parceria muito bonita durante muito tempo, musicalmente, né? E nessas trilhas que ele fazia, ele sempre me convidava para cantar. Agora, no Deus é Brasileiro, já é diferente, porque, na verdade, eles colocam um trecho de uma música do Comadre Florzinha na trilha. Aí eu canto, minha voz aparece lá. Que é o momento inicial da sua carreira. Aí em Deus é Brasileiro é apenas um trecho de uma música do Comadre Florzinha que tem lá. Agora, já que a gente está falando aí de você como cantora, deixa eu te dizer aqui uma expressão que eu achei muito interessante, que se referia a você. Eu encontrei no texto ali da Enciclopédia Itaú Cultural. E esse texto diz que você tem o Recife na garganta. Você consegue traduzir essa frase, imaginar por que essa expressão foi colocada ali nesse texto sobre você na Enciclopédia Itaú Cultural? Olha, é responsabilidade isso. Não é pouca coisa ter o Recife na garganta. Não. Mas quando a gente começou a cantar, especialmente na época da Orquestra Santa Massa, tinha uma forma de cantar muito expressiva, muito recifense, que eu trago até hoje com menos impacto, aquela coisa que a gente fazia muito... Era uma voz que eu buscava também na época do Comadre Florzinha. Era uma voz que ela vinha, sei lá de onde, tinha um descobrimento na voz ali, sabe? Porque antes do Comadre Florzinha, minhas referências de música eram as divas da MPB, né? Que a gente tem deles, Regina, das grandes vozes que a gente conhece. Dentro do Comadre Florzinha, eu conheci outras divas, outras vozes, sabe? E, de repente, eu descobri essa voz dentro de mim. E eu acho que isso resume, né? Nessa frase aí que traz o Recife na garganta. Né? Eu dou um outro significado de cantora, assim, sabe? Não é só aquela voz educada né? dos estudos de canto, mas uma voz outra que é tão potente quanto, né? Tão forte quanto, muito recifense e pernambucana, e que
né, chegou a alguns ouvidos, muita gente odeia. Mas estamos aí. Olha só, você falou que a compositora aparece um pouco depois, né? Você se descobre compositora um momento mais à frente ali já na sua carreira. Acho que você é de 1976, é isso? 73. Você nasceu, portanto, na década de 70. Isso. E aí tem uma curiosidade. Até a década de 70, as mulheres apareciam muito na música brasileira como intérpretes. A coisa mais iluminada no mercado fonográfico das mulheres compositoras, ela começa ali na década de 70. Talvez Sueli Costa tenha tido um papel importante, Rita Lee ali no rock, mas normalmente as mulheres eram intérpretes. E você nasce justamente na década em que as mulheres se colocam na música brasileira também como autoras, como compositoras. Me fale de você, compositora. Isaá, compositora. Bom, no começo foi difícil, né? Porque, como eu te falei, a gente tem uma... Quando a gente aprende... mas quando a gente já faz várias vezes, né? Porque o aprendizado é contínuo, a gente já sabe que palavras, já conhece o próprio seu universo, né? Mas quando a gente está ali no início, tem coisas que Borboleta Amarelinha foi um drama para eu mostrar para alguém. E parecia uma coisa tão simples, borboleta, mas eu tinha... Aí você tinha vergonha de mostrar? Tinha vergonha, medo, porque, né, aquilo ali, né, quer que vai pensar o quê, ou sei lá, né? E olha que Borboleta já veio depois de Comadre Florzinha, né? Assim, já tinha Comadre Florzinha, Karina já mostrava as suas músicas, apresentava, e também para ela era um dilema mostrar as músicas, né? E eu acho que para todo mundo, para todas as mulheres, pelo menos daquela, né, sei lá, em Recife, naquela época, né, para uma mulher mostrar naquele universo tão masculino, para a gente mostrar, né, as nossas ideias, nosso sentimento, o que a gente estava pensando. Veja, desde aquela época, que também já tinha Ivone Lara, ela se escondia, algumas composições ela deu para alguns homens, né? Então... Mas o medo agora está vencido. Agora Isaá se assume como compositora, cantora e instrumentista. O que é que você toca? Eu toco percussão. Eu toco percussão. Engraçado que hoje tem coisas que eu escrevo e olho assim, faço nunca que eu vou cantar isso. Mas eu achei bonitinho, vou dar para fulaninha cantar. E aí tem algumas músicas que eu estou passando para algumas outras cantoras. Já a percussão, ela tá muito ali na brincadeira ainda. É o meu lado mais brincante. O da percussão. O da percussão. Turnês internacionais. Eu já estou com saudade, já faz tempo que eu não faço, mas teve uma época que a gente ia muito. Teve uma época na Europa eu estava buscando o Recife, né? Então a gente foi muito, tanto com Comadre Florzinha como com Dia Dolores, e eu também viajei, né? A gente fez uns 2 festivais na Bélgica, que foi bem bacana. Mas hoje a gente está retomando essa volta para a Europa, né? De outra forma, mas acho que a cena retorna à Europa. Alguns artistas, né, mantêm seus festivais, mas a maioria ainda está indo muito circulando em poucos festivais. Eu não sei como é que estão os festivais hoje na Europa, porque a Europa passou por uma baixa, né? Uma baixa muito grande, onde os festivais não estavam mais nem chamando artistas de fora. Por conta da pandemia? Na crise, não, antes da pandemia, teve uma crise europeia também muito forte.
E a gente pegou o auge, vamos chamar das vacas gordas, né? Aham. Mas você fez África também, não fez? Recentemente, através do incentivo do Fucultura. Ah. Você foi para onde? A gente foi para África do Sul e Moçambique. A gente recebeu um convite, né, de um festival dentro de uma comunidade em Moçambique e a gente colocou no Fucultura e aproveitamos e fizemos também África do Sul. Quero falar um pouco dos projetos dos quais você participou. Eu anotei uma aqui que me chamou a atenção, a Dita Curva, porque foi um projeto feito por mulheres, é isso? É. A Dita Curva, acho que me resgatou, porque teve uma época que a maioria dos meus colegas foram embora para São Paulo. E a gente não tinha ninguém aqui, assim, estavam surgindo outros artistas, né? E eu estava fazendo, nessa época, shows em lugares pequenos aqui em Recife, né? Estava curtindo de fazer, mas estava muito difícil de fazer também, né? Porque eu trabalhava com banda e de repente eu estou ali com violão e eu fui, acho que quase todas as casas que tinha para fazer em Recife eu tinha feito. Isso construiu em mim uma ligação com esses artistas que estavam começando justamente nas casas onde eu estava fazendo, né? E foi muito bom porque esses artistas, a gente teve uma força muito grande de colaboração mútua, com o Reverbo, a Dita Curva, que eram meninas. Isso foi um convite que chegou em Flaira para ela criar um espetáculo para o Janeiro de Grandes Espetáculos. E ela teve essa ideia de reunir essas mulheres. A gente tinha acabado de se conhecer num festival em Caruaru, e do Sesc, que é um festival maravilhoso também, que era ai meu Deus, então eu esqueci, o Leoas? Não. Não sei, eu conheço o Palco Giratório, mas aí é teatro. Não, ele não existe mais, infelizmente, esse festival. Mas ele criou e juntou várias mulheres, né? E Flaira veio com isso na cabeça de tantas mulheres que ela conheceu lá e criou esse espetáculo, me convidou. E eu estava ali rodeada de novas cantoras de Recife, maravilhosas, uma mais potente do que a outra. E foi muito bom, sabe? Renovar essas amizades, conhecer essas artistas, foi incrível. Agora, Isa, tem um momento também da sua carreira, eu vou te pedir para você falar sobre ele, porque eu tentei me colocar na sua situação e só de pensar me dá um gelado na espinha, que é ter cantado ali, ter participado do encerramento das Olimpíadas no Rio de Janeiro, acho que 2016, cantando aí para zilhões de pessoas. Como é que foi isso? Frio na espinha. Foi um frio na espinha mesmo. Nossa, quando a gente recebeu o convite, eu não sou muito de me empolgar com essas coisas, não, sabe assim? É um evento e evento é isso, evento é passar. Evento é coisa que passa e tá tudo bem. Então eu não fico, mas claro que vai chegando perto, a gente vai. E aí teve um ensaio. A gente assinou um contrato que não podia falar nada para ninguém. E aí chegou o dia do ensaio, a gente foi para o Rio de Janeiro ensaiar. Tudo milimetricamente, né? Você entra por aqui, você sai por aqui, não sei o quê, você entra depois desse, a fila para entrar. E a gente é acostumada, né? A gente entra no palco. Acostumada a brincar no maracatu, né? Aí tudo muito... E aí dá um pânico, né? Porque se eu errar, o mundo vai ver. Mas aí foi bacana, foi mais uma marcação, sabe? A gente entrou, todo mundo tranquilo na medida do possível. E a gente ficou mais nervoso depois. Depois que já tinha se apresentado? Porque tá ali aqueles... tá no palco, pra mim, pra Marcel Salud, né? O pessoal que tava lá, Fábio Truman.
Era uma coisa que a gente gosta de fazer, né? A gente gosta, assim. E recifense sabe lidar com o palco, porque quem sobe no Marco Zero no carnaval, qualquer palco, né, tá fichinha, tá tudo certo. Então, a gente subiu no parque, a gente se divertiu. Os atletas que estavam vindo, era encerramento, eles estavam felizes, todo mundo, e estavam dançando muito, que a gente estava... E a gente só via os atletas, a gente estava tudo escuro, a plateia não estava vendo o Maracanã lotado, né? Mas quando a gente sai, tava um frisson nos celulares, na internet, não sei o quê. E aí aquilo subiu da gente de um jeito muito... Olha o que a gente fez, né? Porque antes ninguém estava sabendo, não tinha uma expectativa, a expectativa era nossa. E depois virou um negócio, assim. Foi muito bom fazer aquilo, foi muito bom. Quantos discos até agora e novos projetos? Eu tô com... Foram 3 discos, mais a trilha do Leve, que a gente acabou fazendo um disco também. Todos estão no Spotify. Diga os nomes dos 3 discos. Em 2006 foi o Azul Claro, em 2010 o Copo de Espuma. Aí em 2010 também foi o Leve, porque foi a trilha. Em 2014 foi o Todo Calor. E aí, olha só, 10 anos se passaram para se fazer um outro disco, né? Antes da pandemia eu comecei a produzir um disco com muita dificuldade, porque a gente não tinha dinheiro para fazer o disco, mas eu vou fazer. E aí quando eu comecei a fazer, aí veio a pandemia e a gente tinha um equipamento pequenininho em casa e começou a fazer em casa mesmo. Meio que o registro das músicas. Eu disse, eu vou lançar o disco do jeito que tá. Quando a pandemia foi, assim, aí eu pedi um amigo, vamos fazer isso. Faz isso pra mim, vamos fazer essa música. Mas já que tu achou dessa música? Quer me ajudar a gravar? Foi uma coisa muito coletiva. Era um disco que eu tinha abandonado. Me inscrevi no Fucultura e aprovei um outro disco. E aí, quando a equipe do outro disco soube que eu tinha abandonado, fez, não, de jeito nenhum, você vai lançar. E a gente está lançando esse ano. É o disco que se chama Inverno, porque é um disco que você está saindo do Todo Calor para o inverno. Exatamente. Porque foi isso, né? Eu senti, desde a gente sem querer falar de política, mas desde a época ali do governo de Michel Temer para cá, eu senti um entristecimento das pessoas, sabe? Das pessoas ao meu redor, pelo menos, dos artistas, e gente indo embora por doenças que a gente acaba somatizando as coisas, né? E foi um entristecimento mesmo. E aí vem pandemia. Quando a gente sai da pandemia, eu faço, não tem mais motivo, mas assim, eu vou lançar. Vou lançar na esperança de que essa época não volte, que a gente deixe no passado. Assim, a gente não saiu exatamente do inverno, mas agora a gente tem como se aquecer. Muito significativo. Todo calor, inverno, tocha acesa. A gente fica aqui esperando o lançamento do inverno e do Tocha Acesa. Massa. Muito obrigada mais uma vez. Todo sucesso para você é pouco. Obrigada. Grata pela sua presença aqui no Politeia. Obrigada, querida. Valeu. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos.
O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.